Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho, Senhor, com gratidão perante a Tua presença, colocar a vida do Teu servo, Senhor, diante de Ti. Papai, eu venho te pedir que o Senhor seja sobre ele no dia de hoje. Papai, em nome de Jesus, que não venha restar nada dele, mas que tudo venha do alto. Papai, tudo aquilo que o Senhor ministrou sobre a vida dele, sobre a mente, sobre o coração, que ele venha, Papai, em nome de Jesus, Pai, colocar, Senhor, aqui para a Tua igreja. Papai, que nós venhamos sair aqui alimentados pela Tua palavra, Pai, que nós venhamos sair daqui saciados, Papai, pela alegria que vem, Pai, do alto. Senhor, em nome de Jesus, eu venho te pedir, cobre ele com Teu sangue, livra ele de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, continua levantando, continua capacitando, continua, Senhor, fazendo o Teu querer e a Tua vontade, Papai, sobre a vida do Teu servo. Papai, eu te peço, ser aqui, Senhor, com o Teu Filho, da direção dos altos céus, e que o Teu nome venha a ser exaltado, que o Teu nome venha a ser glorificado através desta palavra, em nome de Jesus. Os irmãos aplaudam o Senhor e eu agradeço a muita oportunidade. Amém. O salve da amada igreja com o Pai do Senhor. Amém. Vamos no livro de Neemias. O Senhor deu uma palavra no livro, no seu capítulo 6, mas vamos estar lendo o tema. Em nome de Jesus, eu quero agradecer pela rica oportunidade, pela confiança que me é dada nessa noite. E confesso aos irmãos que as pernas não param de tremer, porque a presença do Senhor é muito forte neste lugar. Amém? Vamos lá ao tema. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que lhe me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram suas mãos para a boa obra. Agora vamos lá para o capítulo 6 de Neemias. Versículo 1 diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. E Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, congregamo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Versículo 3. E enviaram-lhe mensageiros e dizendo: enviei-lhes mensageiros a dizer: faça uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou um servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrita: entre os gentios se ouviu. Cusman disse: tu, os judeus, intentais rebelar-vos? Então edificais o muro, e tu te farás reis dele, segundo estas palavras? E puseste um profeta para pregarem sobre ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. E de modo que o rei ouvirá segundo essas palavras, e vem, pois, agora, e consultemo-nos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu no teu coração os inventais, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Podeis se assentar, irmãos? Glória a Deus. Confesso aos irmãos que é um desafio pregar sobre Neemias por mais uma vez, falar sobre esse grande homem de Deus, homem cuja Deus o exaltou e colocou sobre esse povo como governador. Irmãos, quantas lições maravilhosas nós não temos tido aqui todas as terças-feiras ao vermos ministrações sobre este grande homem de Deus, né?
E nesta terça-feira pela manhã, eu comecei a meditar logo cedo, irmãos. E eu falei, meu Deus do céu, essa semana toda que se passou domingo e nada veio, nada, bispa, foi terrível. Porque quando eu prego, às vezes o Senhor já dá a palavra logo de imediato, já dá uma ideia do que dizer, do que procurar, do que meditar. E para mim foi difícil, diácono Jesus. Falei, meu Deus, nada está vindo. E eu comecei a ler esse livro, e comecei a ler o livro de Esdras, porque Esdras e Neemias, irmãos, são homens de Deus, homens que foram levantados para edificar. Esdras edificou o templo, Neemias os muros, né? E houve ali um grande avivamento através desses dois homens de Deus. E aí eu comecei a meditar, diácono Geise, e foi tremendo. O Senhor me levou lá no livro de Esdras, no seu capítulo 4, e eu comecei a meditar sobre como o inimigo ele consegue paralisar a obra de Deus. E aí, no seu capítulo 6 de Neemias, eu fiquei admirado com aquilo que o Senhor estava me dando. As estratégias que Satanás ele usa para parar o servo dele. E parar a obra, consequentemente, irmãos. Porque eu comecei a meditar nos capítulos anteriores do capítulo 6, e nós já somos conhecedores daquilo que Deus fez através de Neemias. No capítulo 1, nós vemos aqui a lamentação. Pode-se dizer que é uma grande lamentação de Neemias. Porque quando nós vemos e nos deparamos aqui, e lamentar, irmão, não é murmurar. Lamentar é ter um diálogo com Deus. Né? E se você notar aqui, a partir do versículo 4, quando ele começa a ter um diálogo em oração com Deus, ó, no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei. Por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, irmãos, lamentar é diferente de murmurar. Se tem crente murmurando, irmão, é como se você estivesse fazendo uma obra de macumbaria. Porque a murmuração para Deus é como um pecado de feitiçaria. Então nós temos que nos atentar. Lamentar é diferente. Você vai colocar diante do Senhor aquilo que está... o contexto que você está vivendo. Você não vai se colocar diante do Senhor de uma forma displicente. Ele aqui se colocou, ele começou a entender aquilo que o povo estava sofrendo ali. O povo que fora levado ao cativo foi parte, irmãos, e ficou ali somente os velhos, os doentes, aqueles que não tinham força para o trabalho. E Esdras trouxe parte com eles. Se você ler lá o livro de Esdras, começou a vir já os remanescentes, né? O Senhor começou a enviar ali o povo novamente. Só que ainda faltava algo, irmãos. Faltava segurança, faltava a edificação dos muros. Porque ali as pessoas que circundavam, que faziam vizinhança ao povo de Israel, era terrível, irmãos. Sanbalate era o chefe dos samaritanos. Olha que interessante, eu fui meditar, e segundo os historiadores, os eruditos, Sanbalate era um líder de Samaria. Os amonitas, né? O pastor Ricardo pregou muito bem aqui, no seu capítulo 12, está falando ali, né? Então, irmãos, eu comecei a ver e saltar aos meus olhos as estratégias que Satanás usou. Ele, aqui no seu capítulo 2, no versículo 19, vai falar assim, ó. Olha para você ver como que Satanás ele está atento à minha e à sua vida. Olha para você ver, ó. E ouvindo Sanbalate, o Aronita, e Tobias, o servo Anonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Começou ali, irmãos, a um confronto. Quando Neemias ele começou ali
no capítulo 2, ele começa a fazer um levantamento de como ele faria e as estratégias que o Senhor usaria para ele tratar com o povo. E no versículo 19, o Satanás ele já enviou os seus mensageiros. E a primeira coisa que começa, irmão, é zombar. Jesus, é verdade. Zombar, irmãos. Quando eu e você começamos a vir para a casa do Senhor, já começou, ou não começou a zombaria? Vai lá o crentão, agora você não vai poder fazer mais aquelas coisas que você fazia. Você não vai mais poder assistir um jogo de futebol. Que grande mentira, né, irmãos? Você não vai poder mais sair, você não vai poder mais se divertir. E é isso que a sociedade aí fora, irmãos, faz. Né? Os Sanbalates, os Tobias começam a zombar. É verdade. Ah, você não sai mais da casa do Senhor. Ah, você não faz mais aquilo que você fazia. Nós não se divertimos mais. Mas, irmãos, tenha isso em sua mente. Você está em uma grande obra. Aleluia. O Senhor está fazendo algo na sua vida. O Senhor está realizando através de você, irmão. Então, você tenha isso na sua mente. Você é especial para o Senhor. Então, eu comecei a ver as estratégias que Satanás ele usa. Ele vem para o enfrentamento. E eu vou entrar no capítulo 6, irmãos, e vocês vão entender aquilo que eu estou dizendo. Porque no versículo 10 também diz assim, ó, do capítulo 2. Olha para você ver como que Satanás ele é sujo. E ouvindo Sanbalate, o Aronita, e Tobias, o servo Anonita, eles disseram estreitamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Irmãos, ninguém quer ver o seu bem, não, irmão. Esse povo aqui estava sofrendo. Ninguém queria ver o bem desse lugar, o bem da cidade, o bem da nação de Israel. Ninguém queria ver o bem, não, irmãos. E aí Deus vai lá, levanta lá, na Babilônia, Neemias. Neemias, irmãos, Neemias, se ele quisesse, ele ficava na dele lá, irmãos. Porque eu vou te falar uma coisa. Servir ao rei ali era era um belo cargo, irmãos. Um cargo difícil, porque ele poderia morrer em qualquer momento ali, até no momento de servir. Eu fui meditar sobre o trabalho de um copeiro, irmãos. Ele não poderia entrar de uma forma inadequada e também não poderia sair. Ele não poderia. E às vezes a gente entra na presença do Senhor de qualquer forma e sai de qualquer forma. E aí a gente não entende por que as coisas não começam a caminhar na minha vida e na sua vida. Nós não damos importância para a presença do Senhor. Neemias, ele se importava. Se você ler, você vai entender o que eu estou falando aqui. No capítulo 1, ele não entrou de qualquer forma na presença de Deus, na presença do rei. E eu quero colocar aqui o grande rei ali da Babilônia como a presença do nosso Deus, irmãos. Ele não entrou de qualquer forma na presença dele. Ele não entrou de qualquer forma, irmãos. Porque se ele entrasse de qualquer forma, ele era fulminado. Porque eles não admitiam irreverência. Eles queriam um povo subordinado. E aí, ninguém queria ver o bem desse povo. E aí Deus, através da vida de Neemias, através de Esdras, né, de Zorobabel, e não que Zorobabel e Esdras não tiveram êxito, irmão. Se você for lá ver, lá em capítulo 4, versículo 21, os mesmos inimigos que foram contra Neemias atuaram ali para parar, travou a obra, parou, irmão Geiser, parou a obra. E aí a gente fala assim, não, o diabo não tem poder. Ele tem poder sim, irmãos. Mas o nosso Deus tem todo o poder. Ele tem todo o poder, irmãos, de destravar aquilo que está travado na minha e na tua vida. Glória a Deus. É só eu e você tomarmos posse da palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E olha aqui, irmãos, eu vou pular aqui para o capítulo 4. Tenho mais 15 minutos para tomar aqui dos irmãos.
a atenção dos irmãos. E eu vejo aqui no capítulo 4, no versículo 1, olha para você ver como era estratégico Satanás aqui através desses homens. Ó. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos um muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Irmãos, começou ali a humilhação. Eles começaram a humilhar, irmãos. Eles começaram a maldizer, irmãos. E como é terrível, irmãos, o escárnio. Como é terrível a humilhação. Eles começaram a maldizer o povo. Para quê? Para parar. Eles queriam porque queriam parar, irmãos. Eles queriam porque queriam travar. Porque, irmãos, haviam ali, ó, eu até participei a minha esposa, que o soldado americano, quando ele jura lá, defender a América, tem uma coisa muito interessante. Eles juram defender o país contra os inimigos externos e os internos. Ele tem um juramento lá, e é da, não sei se é dos marinheiros, uma coisa assim, mas a coisa que me prendeu a atenção é esse juramento. Que eles juraram defender contra os inimigos internos e os externos. E eu vou falar sobre os dois, mas eu estou me atentando aos externos primeiro. Olha aqui, começou o escárnio, versículo 2. Eu falei sobre a humilhação, né? Começaram a zombar também, ó. E falando, o versículo 2 do capítulo 4. E falando na presença do seu irmão e o exército de Samaria, né? E disse que fazem estes fracos judeus, permitir-lhes a isto, sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão dos montões do pó e as pedras que foram queimadas. Olha para você ver como é que estava o escárnio. Começou ali, irmãos, trabalhar na mente deles para travar eles. E olha como que o líder tem que tomar a frente, irmãos. Neemias, ele era um homem estrategista, um homem cheio da inteligência do Senhor, porque ele começou a identificar, irmãos, as estratégias que Satanás usou, estava usando no capítulo 6, porque no capítulo 6 ele vai falar que ele terminou ali a obra. Só que faltava colocar os portões, né? Terminar de colocar ali a proteção, né, da entrada da cidade. E aí o Senhor me levou nessa semana a meditar em Provérbios capítulo 4, versículo 24, que fala que a gente temos que guardar as saídas do nosso coração. E aí a gente trazer para nós hoje, irmãos, se você está vindo aqui, nós estamos em campanha. Campanha, você é como se você estivesse se preparando para a guerra. Você está se municiando, você está tendo aqui, está obtendo para você aqui recursos para que você no meio da guerra não venha a ser surpreendido e venha a sucumbir. Então, se você está vindo aqui, você tem que ter isso na sua mente. Você tem que guardar o seu coração, irmão. Guarda o seu coração. E aí, o Senhor, pela misericórdia, eu tenho alguns canais no YouTube que eu curto e de vez em quando manda algumas coisas, eu até compartilho, coloquei no meu status, coloquei no meu Face. Irmãos, nós temos que se alimentar nesses dias de coisas boas, irmãos. Verdade, Jesus. Tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa boa, irmãos. Nós temos que procurar coisas que vão trazer edificação para mim e para a sua vida. Porque, irmãos, nós somos bombardeados o tempo todo. Nós somos bombardeados pela mídia, pelos outdoors. Antigamente tinha bastante outdoor, hoje já não tem, por causa da lei da cidade limpa. Mas tem muita coisa, irmãos. E a gente tem que tomar cuidado até na internet, na bendita da internet. Que se você vai abrir um link, você vê lá a pornografia. Já começa ali. E às vezes a gente não entende como que as coisas entram. E começa a minar, irmãos. O inimigo, ele é estrategista, ele entra pelas pequenas coisas.
Aí você curte lá e daqui a pouco você abre o canal. Aí você vai e ali começa a aguçar a sua vontade para você ir em sites. Porque eu falo de experiência própria, irmãos. Eu era muito viciado nessas coisas. Eu tinha avidez, tinha curiosidade, buscava essas coisas. Porque a natureza do homem é essa, irmãos. Desejo, você vai começar a desejar. Você vai começar a querer a praticar. E aí é onde você e eu podemos nos perder. Verdade, Jesus, é verdade. Então temos que tomar cuidado, irmãos. Quando eu falo com a minha esposa em casa, toma cuidado. E ela fala para mim, toma cuidado também, porque eu assisto série e ela assiste novela. E hoje em dia, irmãos, as séries que a gente vê por aí tem sexo explícito, tem tudo que não presta, irmão, até feitiçaria. Eu estava esses dias falando sobre uma série chamada Supernatural, ou Sobrenatural, uma coisa assim. E é uma série, irmãos, de dois irmãos que lutam contra os monstros, contra os demônios. E é interessante, irmãos, que quando eu fui e assisti alguns capítulos. Só que se você não se atentar, irmãos, você começa a se perder. Porque tem momentos ali que os atores começam a evocação, a fazer umas orações, uns mantras ali. E ali começa a abrir portas. E aí você não entende por que você está com aquele peso. Né? Você assiste filme de terror, você não entende porque a sua casa está aquele peso. Uma coisa também que eu era viciado é em filme de terror. Mas terror do bravo mesmo. Só que tinha vez que eu lembro uma vez que minha mãe estava viva. Eu não era casado ainda, irmãos. Eu desse tamanho tive medo de dormir sozinho. Grandão assim. Tamanho foi o peso. Mas no outro dia eu tomei uma tremenda de uma reprimenda do meu tio Paulo. Uma reprimenda daquela, irmãos. Os reis sabem quem era meu tio. A bispa também. Pensa num homem coerente. Ele tinha, e Deus foi maturando ele foi tendo uma maturidade, irmãos, nos últimos dias da sua vida, que você via Deus purinho na vida dele. Exalava a Deus ele assim. Ele era muito duro no começo. Mas Deus foi trabalhando, ele foi vendo que não é pela força, né? Então, Deus foi dando muita sabedoria para ele. E ele falou para mim, tá vendo? Agora não adianta você chamar sua mãe. Você tem que chamar Jesus. Aleluia. Começar a repreender, irmãos. Porque, ó, na minha conversão, irmãos, foi muito difícil. Satanás, ele tentou de toda forma. Me sufocava dormindo. Eu dormia, lá em casa, para os irmãos entenderem, não tinha o sobrado ainda. Não tinha os quartos. Nós dormíamos num quarto e cozinha. E teve um dia, irmãos, e eu falei aquilo pro meu tio falou que aquilo foi algo sobrenatural que aconteceu. Eu estava com tanto medo, com tanta opressão maligna, que, sem brincadeira nenhuma, irmãos, eu estava dormindo nos pés da cama do meu pai e da minha mãe, e fui acordar na cozinha, irmãos. E eu não entendi aquilo. E meu tio falava, não chama pelo seu pai, não chama pela sua mãe. Quando eu comecei a fazer isso, irmãos, chama por Jesus, chama a presença. Você está no processo de libertação. E eu comecei a chamar a presença, comecei a orar, comecei a repreender. Irmãos, eu literalmente assim, ó, no meu sonho eu flutuava como uma folha assim, ó, e Satanás me sufocando. E eu não entendia. Eu assistia essas coisas e a gente temos que tomar cuidado, irmão, nesses dias, porque Satanás, ele vem no sapatinho de algodão, irmãos. No capítulo 6 aqui, eu vou já entrar aqui no capítulo 6, mas eu quero dizer que ele usa de outros meios também. Ele quer se infiltrar, ó.
No versículo 8 do capítulo 4, fala assim, ó: e ligaram-se entre si todos para virem a guerrear contra Jerusalém e para desviarem do seu intento. Irmãos, eles tentaram de toda forma de infiltrar. Ele quer entrar, ele vem, ele insiste. Se você der brecha, se você der legalidade, ele vai entrar e vai arrebentar com a sua vida. Verdade. Porque o inimigo, irmãos, é como um jogo de xadrez. Ele vai encontrar uma forma de entrar num lugar que você menos está ali cauteloso. Ele vai tentar. E aí, nesses dias, eu tenho meditado nesse capítulo 4 de Provérbios, irmãos. Olha, eu vou lá, vamos abrir lá em Provérbios? Vai dar tempo. Provérbios. Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Eu vou ler aqui, ó, a partir do 20. E porque, filho meu, te deixarás atrair por outra mulher, e te abrasarias ao peito de uma estranha. Eis que os caminhos do homem são perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Perdão, eu estou lendo errado aqui, eu li o 5, peraí. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido. Não desvies, aparta-se de teus olhos, guarda-os no íntimo do teu coração, porque são vida, versículo 22, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta-te de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente. Olha, irmãos, olha para você ver, ó. Olhe para a frente. Nesses dias é difícil. E as tuas pálpebras olhem direto e diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Olha para você ver os conselhos de Salomão. Olha para você ver a sabedoria que esse homem tinha. Deixa eu entrar aqui no capítulo 6, irmãos. E tudo isso aqui, irmãos, era num processo de construção. Quando eu preguei aqui, falei sobre o avivamento que houve, e o povo começou a entender porque todo aquele mal sobreveio sobre eles, irmãos. Foi quando abriu as escrituras diante deles. E eles começaram a entender e a confessar os pecados de si mesmo e de seus pais, irmãos. Nesses dias nós temos que começar a declarar. Irmãos, Davi, olha para você ver uma das coisas, das características de Davi. Davi confessava até aquilo que ele não tinha cometido, irmãos. O pecado oculto, ele falava: Deus, traz aqui a memória aquilo que está mais em oculto. Eu não sei onde que eu errei. Me ajuda, Senhor. Traz a memória para que eu possa confessar. Martinho Lutero, irmãos, também era da mesma forma. Ele teve uma luta travada com Satanás, e ele falava para Satanás declarar o pecado dele para ele pedir perdão. Nós temos que ter uma vida reta diante de Deus, uma vida santa. A nação está perecendo, irmãos. O Brasil está perecendo porque a igreja não está clamando, a igreja não está confessando, a igreja não está de joelhos orando, falando: Senhor, tem misericórdia da promiscuidade, das heresias, da feitiçaria, todo esse tipo de pecado, irmãos. Esses dias eu estava em casa orando. Porque, irmãos, nós não podemos ficar desapercebidos. E quão bom foi o Brasil sair dessa bendita Copa do Mundo aí, ó. Aleluia. Porque as coisas podres estavam vindo, estava todo mundo anestesiado. Olha os aumentos aí, olha as bandidagens que estão sendo soltas. A nação está adormecida, a nação vive num processo de servidão tal, irmãos, que não tem como, irmãos.
haver uma revolução nesse lugar se não for pela igreja do Senhor. E a igreja não pode reter a verdade nesses dias. A igreja tem que pregar a tempo e fora de tempo. E não é através de um revolucionário, é através do Senhor Jesus que vai vir a reversão de todo esse quadro na nação de corrupção. E isso que está acontecendo na nação é devido ao clamor da igreja. A igreja tem orado e Deus tem manifestado o juízo dele, irmãos. O juízo do Senhor está sobre a nação brasileira. E no capítulo 6, vamos entrar aqui. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate, Tobias de Gesem, o árabe, e o resto dos inimigos que tinham edificado o muro, e que nele já não havia brechas alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Faltava fechar a única entrada e a saída, que era a porta. E eles terminaram, irmãos. No capítulo 6, versículo 15, acabou-se, pois, o muro ao 25 do mês de Eliú, e 52 dias. Em 52 dias foi terminado todo o trabalho ali, irmãos. Em 52 dias, uma coisa que ia ser praticamente interminável, foi terminada em 52 dias. Porque a mão do Senhor fora favorável. Porque a mão do Senhor estava sobre esse povo. E olha para você ver, ó. E aí o inimigo começou a entrar com o sapatinho de algodão, irmãos. Começou a trazer distração. No capítulo 4, depois os irmãos meditam lá. No capítulo 4, você vai ver lá como que ele foi mais intenso. Mas depois ele veio moído, um sapatinho de algodão, uma conversinha calma, uma conversinha, né, chamando Neemias para uma conversa. Só que Neemias estava ligado no céu. Neemias estava ligado no céu. No versículo 1, nós vemos aqui que ele já começou. Ó. Bom, já viu que já tinha terminado. Satanás já viu que já tinha terminado. Faltava só a porta, irmão. E Sanbalate e Gesem mandaram, no versículo 2, mandaram dizer: vem, congreguemos juntamente nas aldeias do vale de Anon. Porém, intentavam fazer-me mal. Ele já sabia que eles já estavam querendo matar ele. Porque matando o líder, irmão, acabou. Matando a cabeça, acabou. Cortando a conexão, você e Deus, irmãos. Satanás sabe que você vai perecer. É por isso que eu e você, nós temos que nesses dias nos aproximar mais de Deus. Buscar, a palavra do Senhor fala lá em Isaías: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Nós temos que estar mais perto de Deus nesses dias, irmãos. São dias difíceis, dias turbulentos, e nesses dias nós temos que estar na presença do Senhor, buscar a presença. Porque na nossa vida só vai prosperar, irmãos, se a presença de Deus estiver. Na casa de Obed-edom, a casa dele prosperou porque havia presença de Deus. Aleluia. Davi, ele sabia que o reinado dele ia prosperar porque ele teria que ter a presença de Deus. E somente através da arca da aliança haveria a prosperidade, a paz, irmãos. Glória a Deus. E ele viu todo o bem que Deus tinha feito na casa de Obed-edom e foi buscar a arca. E nesses dias, irmãos, nós não podemos fazer diferença. Nós temos que atrair a presença. Atrair a presença de Deus. E olha aí que você vê, olha, ele foi no sapatinho de algodão, foi chamar para uma conversinha de pé de ouvido. E irmãos, uma coisa que eu quero dizer para os irmãos: com Satanás não tem que ter diálogo, irmão. Esse negócio de falar, não, porque as más conversações, a bispa mesmo fala aqui, corrompe os bons costumes, né? E é verdade, irmãos. Jesus, lá no capítulo 9 de Marcos, se eu não me engano, Jesus ele sobe lá para o monte, e quando ele volta, aparece um jovem possesso de um espírito imundo, que ele caía na água, caía no fogo, começava a espumar pela boca, e ali estavam lá os discípulos lá discutindo com os escribas, irmãos. Nesses dias a gente não pode parar a obra do Senhor. No versículo 3 fala assim, ó:
enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Neemias, ele entendeu que ele não deveria ir, que ele não deveria parar. E a nossa vida, a minha vida não pode parar, irmãos. A sua vida não pode parar. Nós temos que prosseguir, irmãos. Não temos que dar ouvido a Satanás. Nós não temos que parar a nossa vida para más conversações, para coisas que intermináveis, né? Nesses dias a gente tem visto aí surgir várias questões. Eu e você, nós temos que estar focados, irmãos. Nós temos que olhar para o alvo e prosseguir, irmãos. Nós estamos numa obra, nós temos que ganhar vidas para o Senhor Jesus. Nós somos instrumento para isso. Eu e você, irmãos, nós somos geradores. Porque eu e você somos ovelhas. E ovelha gera ovelha, irmãos. Nós temos que buscar as pessoas que estão perdidas aí fora. Nós não temos que ficar em questões intermináveis, como o apóstolo Paulo mesmo diz. Nós não temos que se prender a isso. Começou uma discussãozinha besta, irmão, sai fora. Começou a falar de igreja, falar de dízimo. Lá no meu serviço eu já cortei isso aí. Já cortei. Começou a falar de pastor, eu saio fora, irmãos. Eu falo de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Falar de pastor, falar de dízimo, falar de igreja, que pastor fez isso, que pastor fez aquilo, que pastor é ladrão, que... A mim não me interessa, eu quero falar de Jesus. Glória a Deus. Falar de Jesus. Nesses dias nós temos que parar de perder tempo, nós temos que ganhar tempo. Glória a Deus. Né? E lá no capítulo 9, vocês vão entender, Jesus chega a dar chama a atenção deles. Chama a atenção dos discípulos. Lá, o jovem lá, eles não conseguiram expulsar o demônio. Jesus teve que dar uma reprimenda neles lá. Então, não temos que ter diálogo não, mas nós temos que pregar o evangelho, expulsar o demônio, falar que Jesus é bom, porque nesses dias, irmãos, está tendo muita confusão. E nesse capítulo 6 aqui, irmãos, nós temos aqui uma prova de um líder, de um homem que estava focado na obra do Senhor, que não perdeu tempo, ganhou tempo e... Eita Deus! Jesus amado, quando eu prego é só pela misericórdia, parece que o relógio voa. Eu não vou tomar muito tempo não, eu vou só citar mais aqui um tópico aqui, para encerrar. No versículo 4, eu só vou ler aqui. Eles tentam vencer, versículo 4 do capítulo 6, pelo cansaço. Vocês veem que eles enviam ali mensagens por 4 vezes. E olha, para terminar, irmãos, para terminar, olha como Satanás é ardilhoso, como ele é tinhoso. Versículo 5. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, enviou o seu servo com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrita entre os gentios se ouviu. Em Cusmã disse: tu és um judeus, e intentas rebelar-vos. Então edificam os muros, e tu te farás reis deles segundo estas palavras. Olha para você ver. É como se hoje no Jornal Nacional tivesse uma notícia lá, ó. Neemias está edificando os muros, já contratou um pastor que está profetizando e que ele está se proclamando rei. Só que Neemias, ele não temeu não, irmãos, essa má notícia aqui, porque eles escreveram uma carta, eu acredito que foi uma coisa bem grande para todo mundo ver, e esse mensageiro saiu a divulgar isso aí. Porque, irmãos, eles pensavam que Neemias ia parar a obra, porque ele ia temer que chegasse lá pro rei da Babilônia essa notícia, que o homem que era o seu subordinado, um simples copeiro que foi levantado, e aí pela misericórdia foi levantado o governador,
E os irmãos vão ver lá no capítulo 5 o que eu falei sobre os inimigos internos. Você vai lá ver lá a usura do povo. Neemias, ele, pela misericórdia, ele nem faz questão do pão do governador. Você vai ver que ele dava, irmãos. Ele abençoava, ele emprestava. Ele abençoava aquele povo ali. Porque ele já sabia que o povo estava em grande miséria. Então, os inimigos externos e os internos, Neemias já tinha resolvido. No capítulo 5 ele já resolveu o problema interno. Só que os externos ainda vinham com mais violência, com mais intensidade. E nós vemos aqui que eles tentaram de toda forma travar. Mas o nome do Senhor foi glorificado, porque a obra foi concluída e o povo estava seguro para adorar e bendizer o nome do Senhor, irmãos. No livro de Neemias, nós vamos encontrar histórias maravilhosas ainda, irmãos. Pessoas vão vir aqui, homens e mulheres de Deus vão pregar aqui, porque esse livro aqui, irmãos, é um livro muito rico. Aqui, irmãos, nós vemos que foi ali estabelecido novamente os dízimos e as ofertas, o culto ao Senhor, as festas, né, que eram feitas. Irmãos, até os sacerdotes, irmãos, a gente vê aqui que quando o irmão Ailton falou sobre o roubo, irmãos, até os sacerdotes estavam dizimando, porque eles davam dízimo do dízimo. Porque nós sabemos que a tribo de Levi, irmãos, eles não faziam outra coisa senão adorar ao Senhor. E eles eram a herança do Senhor. Então tudo o que eles recebiam, eles davam, eles contribuíam. Então o povo estava fazendo que esses homens também pecassem. Esses homens estavam pecando. Esses homens estavam retendo. Porque o povo estava retendo também. Então por isso, irmãos, que esse livro aqui, irmãos, tem que ser lido, relido nesses dias, porque vai ser um instrumento para mim e para a sua vida, irmãos. Vai ser um instrumento, vamos começar a entender aquilo que Deus tem para nós. Nós somos homens simples, mulheres simples, mas Deus pode nos colocar em lugares elevados, lugares de honra, para que a gente possa governar, para que a gente possa estabelecer o reinado do Senhor, porque é através de mim e de você, irmãos, que nós vamos proclamar o reino. É eu e você, irmãos. A proclamação do reino depende de mim e de você. Eu na minha casa, você na sua, você no seu trabalho, na escola, na faculdade. Nós estamos proclamando, nós somos representantes. Nós somos os Neemias. Nós somos os Esdras desse tempo, nós somos os Zorobabéis desse tempo. Nós temos que tomar posse da palavra. Então eu quero convidar a igreja, irmãos, nesses dias a ler sobre Neemias, a ler sobre Esdras, se aprofundar e ver como que Satanás ele age. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você. Ele coloca coisas pequenas para derrubar. Ele não vai entrar como ele entrou ali no capítulo 4 com força. No capítulo 6... ele veio aqui, irmãos, com estratégias e falácias, com mentiras. E se esse povo e esse homem aqui não tivesse atento àquilo que Deus tinha para eles, e para ele também, porque foi ele que trouxe o grande avivamento para essa nação. Então, irmãos, que eu e você possamos tirar tudo aquilo que está atrapalhando. Porque esse povo aqui, como no capítulo 8, no capítulo 9, eles entenderam, eles começaram a tirar a mistura. Nós não podemos nesses dias se misturar. Nós nesses dias não podemos nos se prender a nada, irmãos, dessa terra. Porque a nossa caminhada, irmãos, é somente uma. É direção aos céus, irmãos. Então, quando eu e você entendemos isso, e quando Deus assim permitir, eu vou estar falando sobre uma palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre dízimos e ofertas. Porque, irmãos, dízimos e ofertas, eu tenho aprendido que é a partir de 10%. É a partir de 10%. Deus dá um norte para você, mas é a partir de. Você vai ver lá no capítulo 2, 3 e 4 de Atos para você ver. O que aconteceu com aquele povo?
E que eu e você nesses dias possamos nos voltar, né, para os ensinamentos da igreja primitiva. Tinham tudo em comum, irmãos. Porque eles não se prendiam a nada nessa terra. Então, irmãos, eu quero agradecer pela rica oportunidade que me foi dada, pela confiança, que o Senhor possa estar abençoando a vida dos meus irmãos.